Muito bem, estamos de volta falando da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Vejam, substituição. Fixou, em primeiro lugar, a privativa de liberdade, substituiu pela restritiva de direito. Desde que, como vimos, a pena seja de até 4 anos e o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça. Tá? Até 4, o juiz fixou uma pena de até 4 e o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça. E o sujeito não reincidente. Ou, caso reincidente, parágrafo 3º, as circunstâncias indicarem. Ou então crime culposo. Crime culposo sempre pode substituir. Beleza. E aí, como que eu vou saber, como eu vou saber a forma dessa substituição da pena? Então, vejo a quantidade. Se for 1 ano ou menos, 1 ano ou menos, 1 ou menos, como que eu faço? Substituo por uma. Ou multa ou restritiva. Uma ou multa ou restritiva. E se for entre 4, né? Porque 4 é o limite para substituir, e maior que 1. 1 e tanto e até 4. Aí vai ser 2. Ou uma multa e uma restritiva, ou 2 restritivas. Fechou? Fechou. Bonito, professor. Beleza. E já vi aí, se ele descumprir injustificadamente a restritiva, volta para a privativa de liberdade. Por quê? Porque, na verdade, já foi fixada a privativa de liberdade, só converteu em restritiva. Se for descumprida, reconverte a restritiva em privativa de liberdade novamente. Tá? E aí, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, sobrevindo condenação à pena de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal vai decidir sobre a conversão, ou seja, reconverte, pode deixar de aplicar, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, como faz isso? O sujeito está cumprindo uma restritiva. No curso, ele foi condenado para cumprir uma privativa de liberdade, ou seja, não vai dar para ele continuar cumprindo a restritiva, teoricamente. E aí? Quem vai decidir? Quem vai decidir é o juiz da execução penal. Aí ele vai decidir. Pode ser que seja necessário converter. Agora que não vai dar para você continuar cumprindo a restritiva, meu irmão, não vai dar para você continuar prestando serviço à comunidade porque você vai estar preso. Aí vai ter que ser convertida em prisão de novo. Mas, se ele não tiver sido condenado a uma pena em regime fechado, aí pode ser que dê. Então ele pode deixar de aplicar, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Tranquilo. O que mais? Conversão na aplicação da substitutiva, procede na forma do 46 e 47. Vamos ver o que são esses artigos. São as espécies de pena. Vamos lá, passo a passo. O que é prestação pecuniária? Foi a primeira espécie de pena restritiva que a gente viu, né, pessoal? A prestação pecuniária. O que é a prestação pecuniária? Prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro. Então, veja. Primeiro se fala em dinheiro, a gente vai ver daqui a pouco. A vítima, aos dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social. Esses são os destinatários. Da prestação pecuniária. Quanto? Entre 1 e 360 salários mínimos. Esse valor será deduzido de uma eventual condenação numa futura ação de reparação civil. A vítima, por exemplo, foi atropelado, fraturou a perna, enfim, se forem coincidentes beneficiários. Quer dizer isso? O sujeito foi atropelado, machucou a perna, foi atropelado, quebrou a perna, vai ser condenado aí a uma prestação pecuniária revertida para a vítima. E a vítima entra com uma reparação civil, que é uma indenização por ter quebrado a perna. O que ele pagou como prestação pecuniária vai ser abatido da indenização.
Se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode se constituir em prestação de outra natureza. Ou seja, o cara não tem dinheiro, mas ele é pintor. Ah, então eu posso pintar a sua casa em troca? Se tiver aceitação, pode. O que mais? Ah, eu não quero pagar em dinheiro, eu quero pagar em cesta básica. Posso pagar em cesta básica uma entidade de caridade? Pode, tranquilo. Pode ser outra prestação de outra natureza. O que mais? Então essa é a prestação pecuniária. Primeira pena que a gente viu restritiva de direito. Qual foi a segunda que a gente falou? Era a perda de bens e valores. Perda de bens e valores. Perda de bens e valores que pertence ao condenado se dará em favor do fundo penitenciário. E o valor é o teto, o valor que é o teto vai ser ou prejuízo causado ou provento obtido pelo agente na prática do crime, pelo agente ou por terceiro na prática do crime. Então, sujeito praticou o crime de apropriação indébita, ele se apropriou aí de 30 mil reais. Qual vai ser a perda de bens e valores? Perda de bens e valores que ele possui até teto limite, o provento do crime. Qual foi o provento? 30 reais, que ele se apropriou indevidamente. Sujeito cometeu aí um crime de lesões corporais dolosas. Agrediu o sujeito, causou um prejuízo. Qual foi o prejuízo? O sujeito teve que fazer uma operação, ficou sem trabalhar, danos emergentes, lucros cessantes, enfim, prejuízo total de 100 mil reais. Qual vai ser a perda de bens e valores dele, o teto? Prejuízo causado, beleza? Qual foi a outra pena, a outra pena de restritiva de direito que a gente viu? A chamada prestação de serviços à comunidade, que particularmente eu acredito que seja a pena restritiva de direito mais eficaz, a pena propriamente dita. Porque é uma coisa ele pagar uma multa, ele paga uma prestação pecuniária, vai pagar um salário mínimo. Será que ele está... Lembra que a gente falou da função da pena? A gente falou da função da pena. Será que ele está se ressocializando de alguma forma? Será que isso está sendo efetivo de alguma forma? Não sei. Sei que na prestação de serviço à comunidade, com certeza, aí está tendo alguma eficácia. O sujeito que praticou o crime está sendo condenado, está tendo que realmente empreender algum esforço em prol do coletivo. Como é que funciona isso? A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável a condenação superiores a 6 meses. Por ser uma pena um pouco mais grave, a restritiva um pouco mais grave, diferente de você pagar um salário mínimo, você vai ter que prestar serviços, é aplicável a condenação superior a 6 meses. E a prestação de serviços consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Aí vai de acordo com a aptidão, a gente vai ver. A prestação de serviços à comunidade dar-se a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, programas estatais ou comunitários. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação. 1 hora de tarefa por dia de condenação. Fixada de uma maneira que não prejudique a jornada normal de trabalho do sujeito. Não vai fazer com que ele pare de trabalhar para prestar serviço à comunidade. Vai prestar serviço nas horas de folga, durante a semana ou no final de semana. Como assim, de acordo com as aptidões, professor? O sujeito é médico. Será que convém botar ele para cortar a grama ou para atender pacientes de forma gratuita? Me parece que é mais conveniente colocar ele para atender pacientes de forma gratuita. O sujeito é jardineiro. Será que convém colocar ele para pintar a parede que ele não sabe ou para ele cortar a grama e arrumar o jardim? Acho que para arrumar o jardim. O sujeito é pintor. Será que convém colocar ele para cuidar de criança ou para pintar a parede? Melhor pintar a parede, que é o que ele sabe fazer. Então, de acordo com as aptidões, porque é melhor para todo mundo. Melhor para o sujeito, que sabe desempenhar aquilo, e para a coletividade, que vai gozar de um serviço melhor trabalhado, melhor realizado. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado a cumprir a pena em menor tempo. Não precisa ficar 1 ano cumprindo aí a razão de 1 dia por hora. Mas nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Então ele pode cumprir, 1 ano, ele pode cumprir em 6 meses, de acordo com aquela razão lá, de acordo com aquela proporção. 1 hora de serviço para cada dia de condenação. Tá? E aquela outra pena que a gente tinha falado, a interdição
temporária de direitos. Que direitos são esses? Vamos ver. As penas de interdição temporária de direitos são 2 pontos. Em primeiro lugar, proibição do exercício do cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados locais. 5. Proibição de inscrever-se em concurso ou avaliação de exame público. Vejam, interdição temporária de direitos. Interdição temporária de direitos. Essa interdição é sempre temporária. Não existe nenhuma pena de caráter perpétuo. Não é só prisão perpétua que não existe. Não existe nenhuma pena de caráter perpétuo. Então, turma, todo direito ele só é interditado temporariamente, ele nunca é perdido. Você nunca pode ter a sua habilitação cassada definitivamente, não. Desde que você faça a prova de novo, submeta aos processos para tirar a habilitação de novo e cumpra determinado período de suspensão, você vai poder dirigir de novo. Você vai poder... você nunca vai poder ser cassado o seu direito de se candidatar a um mandato eletivo. Você vai poder ter os seus direitos políticos suspensos. Você foi suspenso por 8 anos. Seus direitos políticos foram suspensos por 8 anos. Você vai poder se candidatar a nada pelo prazo de 8 anos. Depois vai. Vocês vão votar em você, outra história. Parece que vão, né? O Collor, por exemplo, voltou. Mas nunca vai poder ser banido da vida política, nem da profissão, tá? Sempre, e nem de prestar concurso. Sempre suspenso, interdição temporária. E essa outra pena aqui, a tal da limitação do fim de semana. Como é que é isso, professor? Limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa no albergado ou outro estabelecimento adequado. Durante a permanência pode ser ministrado curso, palestra ou atividade educativa. Já vi isso, professor? Nunca vi na prática. Até porque eu mesmo nunca vi uma casa do albergado, tá? Nunca vi uma casa do albergado. O que é a casa do albergado? É onde, teoricamente, deveria ser cumprido o regime aberto. Mas como não tem, o preso passa para o regime aberto domiciliar, ele tem que ficar em casa. Mas deveria ter aqui a casa do albergado. Como não existe, muito menos vai existir essa pena de limitação de fim de semana. Eu nunca vi. Mas está previsto aqui no código. Como seria, então, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, de castigo ali no cantinho da reflexão da Supernanny. Beleza? Tá, professor, essas são as restritivas de direito. Beleza. Já falamos da privativa de liberdade, regime fechado, semiaberto e aberto. Já falamos das restritivas de direito, como ela pode substituir a privativa de liberdade, espécies, falamos aí limitação de fim de semana, interdição temporária de direito, prestação de serviço à comunidade, perda de bens e valores, prestação pecuniária. E vamos falar da multa. E depois eu falo para vocês por que multa é diferente de prestação pecuniária. Já falo para vocês. Multa. Pena de multa consiste no pagamento, já veja a diferença primeiro, ao fundo penitenciário, da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Já veja outra diferença. Mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo, nem superior a 5 vezes salário. Olha a margem de discricionalidade. O valor da multa será atualizado no ato da execução pelos índices de correção monetária. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada e julgada a sentença. A requerimento do condenado, conforme o juiz pode exigir o pagamento em parcelas mensais. A cobrança da multa pode ser efetuada por desconto no vencimento ou no salário, quando aplicada isoladamente, cumulativamente com pena restritiva ou suspensão condicional da pena. O desconto não deve ser sobre os recursos de pensar a família do condenado.
Modo de conversão, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa vira dívida de valor. Aplicando-se as normas da legislação, a dívida ativa da fazenda pública, inclusive as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Suspensa a execução da multa sobrevém doença mental condenado. O que eu quero que vocês saibam sobre pena de multa? Pena de multa. É importante você distinguir essa pena de multa do artigo 49 da prestação pecuniária, que é uma pena restritiva de direito. Da prestação pecuniária, que é uma restritiva de direito e está prevista aqui no parágrafo 1º do artigo 45, tá? Você tem que fazer essa diferença, porque são coisas diferentes. Por mais que sejam parcelas que você vai pagar em dinheiro no fim das contas, a prestação pecuniária pode ser convertida, mas no fim das contas é um valor em dinheiro, fixado em dinheiro, são coisas diferentes. Então, prestação pecuniária é diferente de multa, tá? Você pode falar que a prestação pecuniária é uma multa em sentido amplo, em sentido lato? Pode. Mas em sentido estrito não, é diferente. A multa criminal do artigo 49, é diferente da prestação pecuniária do artigo 45, parágrafo 1º. Vamos ver em que medida isso acontece. Primeiro, vamos ver o artigo 45, parágrafo 1º. Prestação pecuniária, pagamento de dinheiro, começa aí já. A vítima, entidade pública, fixada de 1 a 300 salários mínimos e vai ser abatida da reparação civil. Então, olha só, a multa, galera, a multa é diferente do artigo 49. A multa é para o fundo penitenciário calculada em dias multa, tá? Então, já vê a natureza distinta dessa. Então, prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito. Isso significa o quê? Que fixa a pena privativa de liberdade e substitui-se pela restritiva chamada prestação pecuniária. O que mais? A prestação pecuniária é destinada à vítima, aos sucessores da vítima, ou à entidade pública ou entidade particular assistencial. E como que ela é calculada? Ela é calculada em salários mínimos. De 1 a 360 salários mínimos. E a pena de multa, ela é uma restritiva? Ela é uma pena restritiva de direito? Não é. Você vai ver que ela é combinada no próprio tipo penal. Reclusão, detenção de tanto a tanto e depois ou multa. Ela é uma pena autônoma. Ela é uma pena autônoma. Tem pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Ela é autônoma, ela não é uma restritiva, ela é autônoma. Ela é destinada à vítima ou à entidade? Não, ela é destinada ao fundo penitenciário. Destinada ao fundo penitenciário. E ela é calculada em salários mínimos? Não. Ela é calculada em dias multa. É muito mais complexo. Aqui, pessoal, você vai ver, o juiz fixa a pena de 1 a 360 salários mínimos. 1 a 360 salários mínimos. No artigo 45, parágrafo 1º. Olha lá. Artigo 45, parágrafo 1º. 1 a 360 salários mínimos. Tranquilo. E os dias multa? Os dias multa é um pouco mais complexo. Primeiro, ele vai fixar a quantidade de dias multa. A quantidade de dias multas. Pode ser de 10 até 360 dias multa, tá? De 10, está aqui, de 10 até 360, mínimo de 10, 360 dias multa. Depois ele vai fixar o valor do dia multa. O dia multa pode ser
desde 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. Ou seja, esse dia multa, ele fixou o valor em 10 dias multa. 10 dias multa, beleza. Mas quanto que é o dia multa? Depende da condição econômica do sujeito. Pode ser desde 1/30 do salário mínimo, ou seja, um dia e o salário mínimo por 30 pega 1, ou até 5 vezes o salário mínimo. Olha a grande discricionalidade disso, né? Bom, falamos aí da multa, encerramos esse bloco falando da multa e voltamos na sequência para continuar o estudo da pena. Beleza, pessoal? Até já!